Elivaldo Barbosa conosco. Vamos trazer aqui mais informações a respeito do Fórum dos Governadores, o encontro de governadores do Nordeste que se reúne para tratar de segurança pública, Elivaldo. Exatamente, e um fórum bastante representativo. Estão aqui os governadores, representantes dos estados nordestinos e discutindo um tema que resultará na elaboração da Carta de Teresina, que deverá ser encaminhada para Brasília, para o Congresso Nacional, o próprio governo federal, que tem solicitado participação dos estados no enfrentamento dessas dificuldades que hoje caracterizam o setor da segurança pública no país. Pressão dos governadores nordestinos. Gorete Santos, ao vivo, traz informações para nós. Gorete. Já são 3 horas e meia de reunião a portas fechadas. Lá dentro, além dos governadores e dos secretários de Justiça e Segurança dos estados nordestinos, somente representantes das Forças Armadas. Está presente aqui o Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil do estado do Piauí e de alguns outros estados também participando dessa reunião, que tem como propostas principais a implantação de um pacto integrado entre todos os estados do Nordeste para a segurança pública e a criação de um fundo nacional também de segurança pública. Essa proposta, claro, deve ser levada ao Congresso, à União. A gente já entrou em um outro momento falando, inclusive, de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição elaborada pelo deputado federal Júlio César, que traz, inclusive, algumas fontes que poderiam servir de subsídio para a criação desse fundo. A gente vai rever agora a reportagem sobre o início dessa reunião, que foi por volta de 10h30 da manhã. Eram 10h30 da manhã quando teve início o encontro de governadores do Nordeste em Teresina. A proposta de um plano integrado de segurança pública atraiu representantes dos 3 poderes, nas esferas municipal, estadual e federal. A reunião ocorre diante do avanço assustador da violência. Nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio no Nordeste aumentou quase 60%. Em 2016, em toda a região, apenas o Piauí apresentou taxa mais baixa do que a média brasileira em relação a mortes violentas intencionais. A atuação de organizações dentro e fora dos presídios explodiu e ultrapassa as divisas dos estados. Secretários de Segurança e de Justiça de todo o Nordeste se reuniram ontem também em Teresina. E uma das propostas trazidas para o Fórum dos Governadores é a criação de uma força-tarefa. O que é que os estados do Nordeste têm sofrido recentemente? Assalto de bancos, estouro de carro forte, tráfico de entorpecentes. Então, nesse primeiro momento, essa força vai fazer esse enfrentamento, porque também vai contar com delegados, ou seja, nós teremos aí, em média, 2 delegados por estado que vão estar trabalhando nessa parte da investigação. O plano integrado passa também por ideias mais simples, como a de um aplicativo de monitoramento de organizações criminosas desenvolvido no Piauí, que vai servir de modelo para os outros estados do Nordeste e para todo o Brasil. Outra meta prioritária para os governadores é a criação de um fundo nacional de financiamento do sistema. Em 2017, os recursos aplicados pelo Piauí no setor aumentaram 186%. É o maior do Brasil. No entanto, o gasto por pessoa é um dos mais baixos, apenas R$ 218. Outros 4 estados nordestinos, apesar da queda nos investimentos no ano passado, apresentaram gasto per capita entre R$ 300 e R$ 400. O incremento na segurança pode vir da aprovação de propostas sugeridas pelo deputado Júlio César no Congresso. Cria um fundo constitucional para ser permanente, para financiar a segurança pública no Brasil. Com 2% do IPI, do Imposto de Renda, que a preço de hoje dá mais de 8 bilhões de reais. E o critério de distribuição, distribuído pelo critério do Fundo de Participação dos Estados Brasileiros, que critério pode ser negociado com o próprio governo ou com os governadores. Já para o governador da Paraíba, o financiamento não trará avanços notáveis sem uma mudança na política de segurança
que integre estados e União. A União não pode simplesmente lavar as mãos. Ora, a legislação penal, ela é federal. O crime organizado ultrapassa as divisas de um estado. Ele é nacional, o crime organizado. Então, se é assim, é preciso separar quem é de crime organizado e quem não é. E quem for de crime organizado precisa ter, penso eu, essa é a minha proposta, precisa estar sob a guarda da União, em presídios federais. Bom, você observou então algumas propostas. Joelson há pouco falava aqui exatamente o deputado federal Júlio César apresentando essa PEC aos governadores nordestinos, ele que é o líder da bancada nordestina no Congresso. Ele falou também antes, Joelson, a respeito de uma outra proposta que seria justamente a derrubada da liminar que mantém a suspensão da divisão do dinheiro arrecadado com os royalties do petróleo. Essa é uma outra proposta do deputado Júlio César, disse que o estado do Piauí e todos os demais estados têm perdido milhões de reais em função dessa liminar. Daqui a pouco deve ocorrer uma entrevista coletiva aqui com os 8 governadores, além do vice-governador do estado de Sergipe. Devem assinar um termo de cooperação, que é justamente esse pacto integrado entre todos os estados, para que a partir de agora possam trabalhar de uma forma mais integrada, mas a proposta é justamente também expandir isso para todo o Brasil. E aí eles estão discutindo alterações nas propostas básicas que foram feitas inicialmente, que seriam elas a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, a criação do Sistema Único, aquilo que a gente falava antes, aos moldes do SUS, por exemplo, que regulamenta a saúde, a unificação das carreiras da segurança, um Sistema Nacional de Identidade Civil, além de um monitoramento de risco das organizações criminosas. Joelson. Tá certo, Gorete Santos, muito obrigado pela sua participação, obrigado, desejo boa tarde a você, muito obrigado, Gorete. Acompanhou até aqui, esse encontro dos governadores que vai resultar nesta carta e dá para ver, Elivaldo, o peso político desse encontro com a presença de 8 dos governadores do Norte. O que a Gorete mostrou, Joelson, inclusive com presenças de lideranças políticas regionais importantes. Por exemplo, o deputado Júlio César, ele é o coordenador da bancada nordestina no Congresso Nacional, que envolve aí senadores e deputados federais. E ele é autor de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que aponta para a criação de uma fonte de recursos permanente para a segurança pública. Portanto, os governadores têm aí um momento extremamente oportuno para discutir este segmento muito importante, que requer soluções urgentes para a região. Vamos voltar a falar aqui ao vivo com o Gorete Santos, porque o governador Wellington Dias já está falando aí ao lado de outras lideranças, outros governadores também, lá direto do Fórum dos Governadores do Nordeste. Vamos então, tá vendo, estão se posicionando todos os governadores que marcam presença neste encontro. É um encontro de governadores do Nordeste, 3 horas e meia de encontro e agora a entrevista coletiva Gorete Santos. Pois é, Joelson, depois de quase 4 horas de reunião entre os governadores do Nordeste, finalmente eles chegaram à conclusão. A gente vai tentar ouvir então um pouco do que o governador Wellington Dias tem a dizer a respeito dessa reunião tão importante para a região Nordeste. É um termo de cooperação em que um sistema que já é adotado aqui pelo estado do Piauí, que vai ser integrado para ser um sistema de acompanhamento na área de inteligência para toda a região Nordeste, sendo inclusive melhorado com sistemas já existentes, como de outros estados, e oferecido também esse sistema para o ministro da Justiça, numa perspectiva do Brasil inteiro ter um sistema único que possa permitir esse compartilhamento de informações, ajudando no planejamento. Celebramos um termo de cooperação Nordeste. Nesse termo de cooperação, nós deveremos estar trabalhando nos 9 estados, operações conjuntas, ou seja, já no sentido de, com a área de inteligência, ter um plano e executar esse plano. Esse plano, em cada estado, vamos buscar ter a participação não só das forças de segurança dos estados, vamos estar trabalhando dentro da regra, que vamos estar tratando com o ministro da Segurança, dentro da regra do plano
do projeto da lei, aliás, que norteia a Força de Segurança Nacional, para que os agentes de segurança de um estado possam atuar em outros estados. E estaremos trabalhando também para que os membros da Força Nacional do Nordeste, hoje a serviço do Brasil, possam, nesse momento especial, atuar dentro do Nordeste, tanto na área civil como na área militar. E em cada estado, é claro, buscar a integração com Polícia Federal, Polícia Rodoviária, inclusive também trabalhando junto ao ministro para que as Forças Armadas possam, inclusive, atuar no combate ao crime, na entrada de armas, na entrada de droga, enfim, nas fronteiras do Brasil. Também celebramos um outro termo importante, que é um documento dirigido ao ministro da Segurança, onde o objetivo é que o ministro possa agilizar a implantação da inteligência da região Nordeste, colocando o estado do Ceará como o estado que deve sediar, mas atuando nos 9 estados do Nordeste. E, por último, a Carta de Teresina, uma carta que aponta a importância da criação do Ministério da Segurança, mas chamando a atenção para que a gente tenha medidas efetivas de apoio aos estados, inclusive com a lei agora entregue ao Ministério da Justiça, da Segurança, e que vai ser apresentada para tramitar no Congresso Nacional, que também apresentamos sugestões de melhoramento. Nossas equipes estarão buscando aperfeiçoar esse projeto, e o ponto principal é a necessidade de um atendimento emergencial com recursos como o do Fundo Soberano, que o governo deve estar nos próximos dias tomando a decisão sobre a destinação desse recurso, cerca de 2 bilhões de reais. Também colocando claramente que, além de recursos de empréstimo para investimentos na área de infraestrutura, de equipamentos, há necessidade, sim, de recursos para custeio, para recursos humanos, enfim, e especialmente para a nossa região. E a criação de um fundo nacional, para que a partir desse fundo nacional tenhamos um funcionamento de verdade, como acontece com a saúde, com a educação, da área do Sistema Nacional, do Plano Nacional, das metas e da avaliação. Acreditamos que esse caminho vai dar bom resultado para todo o Brasil. Em resumo, para o Piauí foi uma satisfação sediar o encontro. Espero ter podido aqui resumir o resultado da nossa reunião muito produtiva. Olha, Joelson, vocês ouviram então, portanto, o posicionamento do governador Wellington Dias, reiterando aqueles 5 pontos que nós já havíamos falado anteriormente, mas dando mais informações acerca dessas propostas, que devem ser encaminhadas para o Ministério da Segurança também. Ele trazia detalhes, inclusive, desse sistema que foi proposto, que é um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Segurança aqui do estado do Piauí, da coleta de dados, do monitoramento das organizações criminosas, que deve servir de base e de modelo para os outros estados também, quiçá para todo o Brasil. Então, o governador Wellington Dias trazendo algumas informações em detalhes a respeito dessas propostas que podem trazer, portanto, um avanço no combate à criminalidade, principalmente ao crime organizado em todo o país. Joelson? Obrigado, Gorete Santos. Obrigado pelas informações. Está aí o governador falando ao vivo. Elivaldo, governador, em resumo, os governadores do Nordeste querem mais recursos a fundo perdido, nada de empréstimos, eles precisam de dinheiro agora. Seria mais ou menos esse o resumo. Ou seja, concordam com o que está sendo feito no plano federal, não são oposição ao Plano Nacional de Segurança proposto pelo presidente Michel Temer, pelo governo federal, agora querem mais, consideram tímidos. É o que você pode ler em relação ao que está sendo proposto de integração de polícias, de recursos para custeio, enfim, de mais equipamentos para as polícias, enfim. Os governadores do Nordeste querem
muito mais em relação ao que está sendo anunciado pelo governo federal para a segurança. E vale destacar também a ideia de formar um grupo só, uma polícia única do Nordeste, utilizando vários homens das polícias, homens e mulheres das polícias de vários estados. Criar um corpo com uma força nacional, uma espécie de força do Nordeste também, que pudesse atuar em todos os estados. Uma ideia administrativa que pode render realmente alguns frutos. Mas a princípio não vejo ela como prosperar na esfera ou na ótica do governo federal, considerando as ações desenvolvidas. Resta agora saber se o peso político do Fórum Nordestino de Governadores no Palácio do Planalto. Tá certo, Erivaldo.